Anabelle, de Lisboa, Portugal. Olá, Anabelle. Uma boa tarde para você, para todo mundo aí de Lisboa. O que é preciso fazer para saber sobre meu mapa de vida, esse meu tesouro? Olha, é exatamente isso que nós estamos fazendo. É um exercício simples, sabe, Anabelle? Que é identificar o que você veio fazer aqui. Quais são as suas tendências? Porque a gente fica muito ligado, preso às coisas de fora. Logicamente, as coisas de fora nos influenciam. A gente fica envolvido e muitas vezes se impressiona com tudo que está acontecendo fora. Mas dentro da Anabelle tem uma coisa diferente. Dentro da Anabelle tem uma capacitação. Dentro da Anabelle tem um caminho. E esse caminho reencarnatório você vai descobrir só se você for para dentro da Anabelle, como nós fizemos hoje, e você tentar identificar no que a Anabelle é boa mesmo, o que você sabe fazer bem, né? Como você pode, aqui no Brasil a gente costuma dizer, Anabelle, fazer do limão uma limonada, quer dizer, fazer de uma coisa amarga uma coisa gostosa e positiva, transformar. Mas a gente só faz isso se acredita que tem condições para isso. Então, para você enxergar o seu mapa, você vai ter que entrar por dentro de você. Você encontrar o seu mapa, você vai ter que ir lá fundo da Anabelle e ver quem roubou a sua alegria, quem deixou você se sentir sem graça, quem falou mal de você, quem fechou as portas para você, porque isso é fora, né? Agora, dentro tem toda uma possibilidade, dentro tem toda uma capacitação, dentro tem toda uma inteligência. Você é uma mulher inteligente que pode lançar mão disso. E nessa experiência de você buscar dentro, você pode, talvez diariamente, fazer lá uns 5, 10 minutinhos de introspecção, né? E pedir intuitivamente que a vida te mostre qual seria a sua estrada, o que seria melhor você fazer, o que seria melhor você prosseguir, né? O que seria melhor você produzir, o que seria melhor você alcançar. Mas nós só conseguimos fazer isso se nós vamos para dentro da gente. Para dentro da gente é que é importante. Normalmente nós ficamos assim, Anabelle, no periférico, né, no superficial. A gente não vai fundo. Quando você for fundo dentro da Anabelle, sem medo de se olhar, sem medo de reconhecer as coisas que você precisa mexer em você, precisa arrumar em você, quando você perder esse medo e se enxergar como alguém abençoado, fala, não, eu tenho essa dificuldade aqui, nesse assunto eu costumo demorar um pouco mais para resolver, mas eu vou dar a volta por cima, eu vou conseguir superar tudo isso, eu vou conseguir vencer tudo isso, porque eu posso, eu tenho competências, eu tenho possibilidades, eu tenho todas as chances. E aí vou perceber para onde eu devo ir, porque esse caminho, Anabelle, é muito pessoal. O meu caminho é pessoal, o seu caminho é pessoal, mas é preciso fazer essa introspecção para você encontrar. Ele está aí dentro, ele veio com você, o teu mapa veio com você, e com você também está o tesouro, que você precisa ter acesso. Ah, como é que eu faço isso? Indo para dentro, voltando a acreditar em si, voltando a acreditar que você tem dons, voltando a acreditar que você pode, voltando a acreditar que é possível, que possa levar um tempo, mas você vai dar a volta por cima e vai ficar bem. Então, esse é o caminho para você achar o seu mapa. Esse é o caminho para você achar o seu tesouro. Esse é o caminho para você achar os seus dons. É sempre dentro, nunca fora. Tá bom? Cris Santos. Olá, Cris. Uma boa tarde, né, para você e para todo mundo aí de Santos. Como posso me
livrar do pensamento obsessivo, buscando esse tesouro dentro de mim? O pensamento obsessivo é um pensamento negativo dentro de nós. É alguém que fala na nossa cabeça e a gente acredita. Dentro da psicologia cognitiva, a gente sabe que você é mais forte do que o teu pensar, embora às vezes a gente imagine o oposto. A gente acha que o pensar é mais forte do que o nosso modo de fazer as coisas. Não, você é mais forte do que o teu pensar. Esse pensamento obsessivo só atua porque você abriu, né, uma licença interna para que essa obsessão aconteça, ou pelo menos tente acontecer. Então, falando, não, dentro de mim não, eu não aceito mais, eu não admito mais em mim pensamento obsessivo, eu sou uma pessoa do bem, eu quero me sentir livre, eu quero dar a volta por cima na minha vida, eu não aceito mais isso. E na medida em que você toma posse da sua verdade interior, esse tesouro, esses bens, essa inteligência que você tem, essa capacitação, vai vir para fora. E você vai poder utilizar. E aí o pensamento obsessivo ele vai perdendo força, vai perdendo cor, vai perdendo intensidade até ele desaparecer. Porque você saiu da sintonia dele e foi em busca de uma sintonia melhor. Entende a diferença? É você desativar um sistema para ativar outro. Acho que se você fizer por aí, você vai conseguir acabar com essa obsessão. Antônio Carlos, Tóquio, Japão. Olá, Antônio Carlos, eu acho que deve ser boa noite aí para você, né? Uma boa noite aí para você, para todo mundo aí do Japão. É bem interessante, eu consegui fazer o exercício. Aliás, essas pausas são interessantes para que nós possamos seguir e tentar fazer alguma coisa. Nessa pausa, eu me lembrei que um dia, não muito tempo atrás, eu estava no meio de um jejum de 5 dias. Eu estava procurando por respostas espirituais para algumas situações que eu estava enfrentando. Irineu, no terceiro dia, que eu me lembre, eu fui atingido com a verdade. Em meu espírito foi trazido à minha atenção, hoje, dessa busca do tesouro, que a minha vida e os motivos todos tinham sido baseados no medo. Eu temia que as pessoas não me amariam se eu me levantasse para mim. Eu temia que as pessoas não entenderiam quando eu precisava deles para. Eu temia que o fracasso seria sempre ultrapassar os meus esforços na vida. Não importa o quão bem eu realizado, eu sempre tinha medo de fracassar. Nesse meu tesouro, em última análise, apesar da infinidade de talentos dados por Deus, a minha pessoa e a habilidade que eu possuo, eu temia e eu acho que eu temo ainda ser um fracasso completo e total na vida. Como chegar a esse meu tesouro? O problema, Antônio Carlos, é a ideia de fracasso. Eu confesso a você que eu conheço muito pouca gente de sucesso que não passou exatamente por isso que você está passando. O medo do fracasso, o medo de não dar certo. A vida ganha sempre e o bem vence sempre. Mesmo que a gente ainda não aceite muito isso, ache isso um pouco estranho, mas o processo evolutivo, o nosso crescimento espiritual, ele vai ter que andar de qualquer maneira. Mas o medo, ele nos imobiliza. Ele não permite que você ouse, não permite que você creia de maneira mais firme e resoluta. E você, pelo que você me falou, você tem o hábito de fazer algumas disciplinas espirituais que são importantes. Então, quem tem esse modo de fazer as coisas, de fato, tem toda a possibilidade de dar a volta por cima, tem toda a possibilidade de ser vencedor. Então não se impressione muito com a ideia de fracasso. Nunca há fracasso completo. Há sempre estágios em que, imagine vamos dizer assim,
um papel jogado sobre a água, sobre um riacho, e de vez em quando ele vai seguindo o riacho, de vez em quando ele se enrosca numa pedra, de vez em quando, mas ele tem que ir. O caminho do riacho é um caminho evolutivo, ele tem que ir. Então o papel, às vezes, a gente se enrosca, e o fracasso é um pouco isso. É um agente que talvez tencione retardar o processo, mas ele não vai conseguir, porque o processo é infinitamente mais forte do que essas tentativas de fracasso. Então veja o fracasso simplesmente como uma tentativa de retardar o teu sucesso. Só, mais nada. Creia em você, acredite em você, vá em frente, toca a sua vida para frente, que você vai achar um tesouro extraordinário, eu tenho certeza disso, você está no caminho certo, tá bom? Junqueira, de Recife. Vou tirar um pouco a blusa que esquentou. Olá, como é que é o nome dele, por favor? Junqueira. Olá, Junqueira. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Recife. No exercício, tentar achar esse mapa de tesouro, eu achei simplesmente pessoas que zombam e me criticam. Pergunto como lidar com as mesmas. Então, essas pessoas, elas também fazem parte do teu tesouro. Por quê? Porque essas pessoas, elas te provocam e fazem você se sentir inseguro, fazem você se sentir medo e não acreditar na sua capacidade de fazer. Eu estava dizendo há pouco tempo atrás aí, há poucos minutos atrás, que Jesus disse que a gente podia fazer o que ele fazia e ainda muito mais. Então, ele não falou isso por acaso. Nós temos as nossas habilidades. Quem são esses zombadores, né? Quem são essas pessoas? São pessoas que estão querendo impedir você de ter acesso à tua força. Porque a hora que você ter acesso à tua força, essas pessoas não são nada. Elas não chegam a causar nenhum tipo de dificuldade, nem problema. Então essas pessoas estão ali, enquanto você dá a elas essa, vamos dizer assim, esse prestígio, essa força dentro de você, você dá essa importância para elas, elas ficam importantes. Você tira a importância daqui, que pessoas são essas, né? O que elas querem? Não é? E você acha que zombar alguém ajuda alguém a crescer? Não, elas estão ali fazendo um papel artístico. Você é que é o forte, você é que tem condição. Então, essa zombar delas é uma tentativa vã de fazer parar a tua investida e não ter acesso à tua inteligência, à tua força, à sua habilidade para recomeçar, à sua capacidade de dar a volta por cima, o seu entendimento da vida, das coisas, a tua experiência. São vários elementos valiosos que fazem parte do teu tesouro. Esses zombadores, eles ainda vão ficar lá para trás. Então você vai andar e você vai vê-los lá para trás. Deixa eles no caminho deles, porque a natureza cuida de todos nós. Cuide do seu valor, cuide da sua capacidade, da sua possibilidade, que você vai conseguir dar a volta por cima. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Olá, Irineu. Tenho sim essa ciência do meu mapa, do meu caminho e de todos os meus dons. Daí, uns anos atrás, ocorreram coisas graves de 2 seres humanos que danificaram muito esse meu brilho interior. Com isso, nunca mais sorri, mesmo ainda ciente dos meus dons e do brilho do meu caminho. Já tentei reverter isso sozinha e não consegui. Espero a bondade divina intervir, porque sei que não vou conseguir sozinha. O que você me diz? Primeiro que você não está sozinha, né? Que se você está com Deus, eu e Deus juntos viramos maioria. Você nunca esteve sozinha. Essas 2 pessoas que tentaram atrapalhar o seu roteiro, menosprezando você, criando problemas, dificultando a sua marcha, na verdade são agentes que a vida coloca ali para nos promover o entendimento.
É desagradável? Muito. É horrível? Nem se fala. Mas eles já fizeram o que tinham que fazer e agora você que vai buscar o seu tesouro. Ele está lá, ele está intacto. O bonito do tesouro, o bom do tesouro é que ele está lá, ele não foi mexido. O teu tesouro, a tua riqueza, a tua inteligência. Então, se apegue à força de Deus que é maior do que qualquer ser humano, hein? Esse ser humano aí, você olha para ele, sabe que ele está também no processo evolutivo dele, um dia ele vai acordar para o que ele fez. Mas, por enquanto, você precisa ficar com você. E você não está sozinha, você vai dar a volta por cima. Se você precisar de apoio espiritual, nós estamos aqui para te ajudar. Você vai mandar um e-mail para nós aqui para o contato@irineugaspareto.com.br. Nós vamos fazer uma atividade espiritual de apoio à distância para você dar aquele primeiro passo, aquele primeiro embalo. Você vai superar tudo isso, não tenha dúvidas. Deus é maior do que qualquer situação que esteja aí no nosso caminho. Força para você, estamos juntos, hein? Magda, São Paulo. Olá, Magda. Boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital, São Paulo. Irineu, tenho uma dúvida sobre o mapa reencarnatório. Se tudo já está traçado no momento do reencarne, como o livre-arbítrio pode fazer as alterações? O mapa, ele vem traçado. Mas seguir o mapa é livre-arbítrio. Eu posso seguir as minhas tendências, é o que eu estou falando hoje, para a gente buscar os nossos tesouros, buscar os nossos valores, nossos dons. Eu tenho um mapa, ou seja, eu tenho um caminho que a bondade divina me propiciou. Agora, o trilhar é o meu livre-arbítrio. O fazer, o andar. Aliás, o livre-arbítrio é a coisa mais fundamental que o ser humano tem, porque é a sua capacidade e o seu dom de escolher, né? Sigo aqui, não sigo aqui, sigo lá, aceito esse, aceito aquele, não aceito esse. O livre-arbítrio é o que me guia. Então, existe um roteiro, eu posso seguir o roteiro, posso me desviar do roteiro, posso não ser fiel ao roteiro, posso ser fiel ao roteiro, não sei. O meu livre-arbítrio é que vai dizer, mas o roteiro é um conjunto de situações previamente preparadas para que você possa ter maior proveito, né? Você pode até melhorar o seu roteiro, mas também pode piorar muito. Livre-arbítrio é livre-arbítrio. Fundamental, e essa é a maior conquista do ser humano, a capacidade de escolher. Roberto, de Nova York. Olá, Roberto, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Nova York. Sobre o mapa do tesouro, gostaria de trocar uma experiência que eu chamo de saúde, que a saúde é a consciência. Durante o exercício, eu me lembrei de um acontecimento. Dardo, arco e flecha, e tantos outros, são considerados jogos de precisão, né, Irineu? Vence quem acerta o alvo, quem tem olhos de águia, técnica apurada, entre outras características. Mas será que os vencedores nasceram com este dom? Durante o exercício, eu me perguntei isso e lembrei desse caso específico. Aliás, será que isto é um dom? Quando um campeão faz algo excepcional, se diz, nossa, essa pessoa tem um dom. E se é famosa pelo que faz, que sorte ela tem. Encontrou o mapa da mina de ouro, encontrou o mapa do seu tesouro, ou já encontrou o seu próprio tesouro. Em certa ocasião, eu participei da organização de um campeonato mundial de tiro, no treinamento do staff, onde acompanhei a maratona de treino dos atiradores ao se prepararem para a competição. Estavam presentes grandes atiradores do mundo todo. Fiquei impressionado com a capacidade e habilidade de cada um. Realmente é um espetáculo que prende a atenção, por isso digno de aplausos. A Irineu, nos bastidores, tive
a grata satisfação de conversar com um dos competidores que me falou um pouco da rotina de treino. E foi interessante perceber que a ferramenta mais importante que todos os atiradores carregam consigo é a determinação em fazer melhor a cada dia, em superar seus próprios limites. Eles treinam horas seguidas, todos os dias, ou seja, seguem uma rotina rígida para atingir o objetivo. No caso deles, podemos dizer para atingir o objetivo, que seria o alvo. E colocando no tema de hoje, seria a Arca, o mapa do tesouro. Em nossa conversa, algo especial chamou minha atenção. Um deles me disse que todo o esforço para a competição está num contexto coletivo, em apresentar o melhor campeonato para o público. Ou seja, eles estão lá também pelo prêmio objetivo individual, que é a capacidade, esse tesouro, mas não é o mais importante. Segundo suas palavras, o prêmio só vale a pena se a apresentação para o público, que é o objetivo coletivo, for perfeita, pois sem o público não haveria tantos incentivos para competir. Esse público que ele se referia são os desafios externos que nós vivenciamos dia a dia. Portanto, sem incentivos para competir, como você mesmo disse anteriormente, são os desafios, talvez não houvesse nem competidores. E sem competidores não haveria graça nenhuma em jogar sozinho. A fala daquele competidor que me fez lembrar hoje no exercício faz todo sentido. Pense numa corrida, Irineu, de Fórmula 1 sem público. Os corredores, sem suas torcidas, talvez não se sentissem tão motivados a correr desistindo 1 a 1, de forma que, se sobrasse apenas um corredor e esse não tendo com quem competir, provavelmente não teria motivo para correr. Dessa forma, não teríamos hoje o espetáculo dos grandes prêmios. Menciono esses exemplos a fim de fazer uma analogia ao dia a dia de cada um de nós, pois é certo afirmar que, dentro da perspectiva individual, todos temos esses tesouros, esses mapas, ou pelo menos deveríamos ter objetivos. E no caso das competições, como jogos de precisão ou corridas, os objetivos individuais envolvem grandes incentivos, que é o próprio incentivo externo, que é o nosso tesouro, mas é no espetáculo do coletivo, que é o mundo, que o grande show acontece. Então, Irineu, precisamos sim um dos outros. Aí a pergunta, será que estamos preparados para isso? Será que estamos focados naquilo que realmente importa no nosso mapa? Parabéns pelo tema e pelos ensinamentos. Nossa, Roberto, que exposição bonita que você fez, né? Obrigado aí por você ter escrito aí tão longamente, até expressando o seu modo de pensar. Existem os tesouros individuais, né, que a gente mencionou aí, ou tem mencionado durante a nossa conversa de hoje, mas existem os tesouros coletivos. Logicamente, a vida em sociedade, ela ficaria muito mais harmoniosa se nós pudéssemos ser talvez pessoas mais conscientes da importância do coletivo, né? Como nós dependemos uns dos outros. Você, por exemplo, você pode estar vestindo uma roupa, né? E nunca imaginar que essa roupa talvez tenha alguém plantado um pé de algodão, depois alguém ter cuidado, esse algodão ter tomado sol, depois no tempo natural de colheita esse algodão foi colhido, esse algodão tenha sido vendido, transportado para uma fábrica de fiação e, evidentemente, todo o processo de fiação depois foi transmitido para uma grande confecção, fazer um tecido, né, uma tecelagem. Depois da tecelagem, fazendo todo o seu processo, foi para uma confecção, que fez todo o seu processo, que foi transportado para uma loja e que você foi na loja e encontra tudo pronto. Você pensa, você pega uma peça de roupa e fala, meu Deus do céu, né? A paciência do homem que plantou, a paciência do homem que colheu, que transportou. Quanta gente, né, quer dizer, nessa viagem simples,
que eu fiz, não é? Jamais a gente imagina que está vestindo uma roupa que tenha passado pela mão de tanta gente. Quer dizer, a roupa te abriga, mas quanta gente trabalhou nela, né? Ou trabalhou para que aquilo acontecesse. Então, nós somos, de certo modo, dependentes uns dos outros. Nós temos essa responsabilidade coletiva. Você frisou isso muito bem, e eu achei fantástico, porque, no fundo, é o dom da paciência de quem planta, no dom da paciência de quem fia, enfim, de todo esse trajeto normal, é que nos dá a consciência de que nós estamos todos ligados uns aos outros e que todos, em certa medida, precisamos uns dos outros. Então, se eu desenvolvo o meu tesouro pessoal, se eu desenvolvo a minha responsabilidade coletiva, né, eu posso ajudar para que essa mente coletiva fique um pouco mais positiva. A gente tem assistido tanta negatividade. E aquilo que a gente chama de competições, na verdade, não deixam de ser estímulos a que você possa desenvolver o seu dom. Porque você pode ter o dom, mas não gostar de praticar o dom. Você pode ter um dom esportivo, mas não gostar de treinar. Você não vai conseguir. O treino é o refinamento do dom, né? Você vai refinando o seu dom, você vai refinando a capacitação é sua. Mas o suor do treinamento, o foco do treinamento, o cansaço do treinamento, a perseverança, a determinação no treinamento é que vai fazer de você ter uma expressão, né, que te evidencie no meio de tudo isso e que faça do seu dom um dom extraordinário, um dom maravilhoso, não é? Que todos nós aplaudimos e admiramos. Então a responsabilidade do tesouro coletivo é a soma dos nossos tesouros individuais, né? Nós todos estamos ligados uns aos outros nessa, vamos dizer assim, quase que oculta dependência que temos uns dos outros, né? A mesma coisa acontece com o alimento na padaria, a mesma coisa acontece com o restaurante, enfim, a vida tem caminhos. E muita gente trabalha nesses caminhos. A harmonia das coisas é feita assim. Então, se você me perguntou, será que nós estamos conscientes? Eu acho que nós estamos acordando para isso, né, Roberto? Totalmente conscientes, eu penso que ainda não, mas acho que nós estamos despertando de uma espécie de um sono letárgico, assim, que faz a gente ficar um pouco sem muita consciência do nosso papel no meio disso tudo. Falar, poxa, mas né, são 8 bilhões aí de pessoas, será que vai mudar alguma coisa? Muda, e a gente sabe que muda. Então, se nós fizermos o nosso, ou acordar para a beleza do nosso, né, para a inteligência do nosso, eu acho que nós estamos fazendo algum tipo de contribuição. E a contribuição é produzir uma sociedade um pouco mais harmoniosa e pelo menos um pouco mais feliz, né, com índice de felicidade um pouco mais presente, uma vez que a gente tem visto tanta coisa infeliz acontecer no mundo. Eu penso que se nós trabalharmos os nossos dons com sinceridade, eles podem parecer pequenos, mas com treinamento o nosso dom vai ficar grandioso e nós vamos nos sentir muito felizes em poder expressar esse nosso dom, né? Obrigado, viu, Roberto, pela sua participação. Tudo de bom para você em Nova York. Que a vida sorria para você aí cada vez mais. Muito obrigado. Ruth, São Paulo. Olá, Ruth. Boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Nesse mapa do tesouro, se é que eu tenho algum tesouro, quando você não sabe se você é o condutor ou o passageiro, talvez o que eu quero dizer sobre isso, em outras palavras, Irineu, é você assumir o controle da sua própria vida. Você faz o julgamento e definir as metas para que você quer que a sua vida seja como. Ou vou deixar que os outros façam isso por mim. Em minha jornada pela vida, eu não sei se eu sou a condutora ou a passageira.
Você é os dois, Ruth. Você é condutor e passageira, porque o dom, o tesouro, é você se expressando. Lógico, a gente ainda tem assim muitas dúvidas, e para nós as questões de autoestima e as questões ligadas ao autorreconhecimento, porque o autorreconhecimento não nos põe nem acima e nem abaixo, ela nos põe onde de fato nós estamos. Você é passageiro e condutor, é você quem carrega os dons, porque os dons, em última análise, são você se expressando. Mas quem é que diz que a gente acredita que é capaz, né? Normalmente a gente quer que os outros resolvam as coisas para nós, ou abram os nossos caminhos, as coisas sejam facilitadas, quando muitas vezes esse trabalho, embora às vezes seja um pouco mais desagradável, desconfortável, esse trabalho é nosso. E nós é que precisamos fazer a coisa andar. Escolher. Às vezes a gente escolhe errado, cai, se machuca um pouco, desanima um pouco, mas daqui a pouco a gente levanta e vamos mais em frente, vamos outra vez. E esse é o nosso trabalho, é o trabalho do ir. O tesouro é a consciência do ir, né? Você como condutora, você como passageira, e os bens que estão dentro de você, ainda que você não os reconheça muito bem, mas pode ter certeza que você vai expressar, e o segredo está no seu critério de escolhas. Eu só vou escolher o que é bom para mim. O que não for bom para mim, eu vou deixando de lado. Começar a ser mais honesto, mais íntegro consigo mesmo nas tuas escolhas. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Como seguir ou encontrar o mapa do tesouro da compreensão para achar a substância real? Compreender é perceber que cada pessoa está diante da lei, né, num patamar de percepção. Claro que a gente vê coisas que a gente não aceita, que a gente não entende, que a gente não concorda, mas as pessoas estão vendo o mundo pela sua lente, vendo o mundo pelo seu próprio modo de percebê-lo, né? Então, para você trabalhar com a compreensão, primeiro você tem que se autocompreender. Compreender você, compreender os seus limites temporários, porque todo limite é cíclico, é temporário. Dar a você a chance de recomeçar. Sabe, eu errei, eu fiz muita coisa esquisita, não foi bom, machuquei muita gente, mas eu não quero mais isso para mim, eu vou mudar minha vida, eu quero uma coisa melhor, e eu tenho toda hora a chance de recomeçar. Mas para isso eu preciso me dar licença interna, eu preciso me dar permissão interna para me fazer no direito de recomeçar, e isso é arbítrio, isso é livre-arbítrio. Então, compreender significa ter noção dos nossos limites, mas, ao mesmo tempo, ter uma noção enorme da nossa potencialidade, da nossa capacidade de mudar. E mesmo que isso não seja ainda muito claro para mim, eu vou chegar lá e vou fazer a minha vida melhor. Começa pela autocompreensão. Acho que vai ser muito positivo isso para você. Elizabeth, Campinas. Olá, Elizabeth, uma boa tarde para você, para todo mundo aí de Campinas. No meu mapa de tesouro, eu não aceito levar desaforo para casa. Elizabeth, é uma visão sua, né? E você tem que se respeitar nisso, né? Até o momento que você vai considerar que o desaforo, muitas vezes, está na razão direta da importância que eu dou para aquilo que aquela pessoa falou ou fez. Ah, mas ela falou, ela me prejudicou. Tá. Quanto mais importância eu dou para isso, mais eu considero isso um desaforo. E eu não levo. E a pessoa fez a coisa, e quem é que fica ruminando aquilo? Sou eu.
Eu é que, além de ficar desgastado com a situação, ainda fico aquilo rodando dentro de mim. Transformo um sentimento em ressentimento. Mágoa, desgaste. Quem é que sofre com isso? Eu. Aí se eu percebo, pô, mas não é que a gente vai deixar as coisas acontecerem assim, a gente não vai tomar uma postura, nenhum posicionamento. Mas a maneira como eu faço isso, será que eu não tenho uma maneira mais inteligente de fazer isso? Não é que eu vou deixar de reagir, mas será que eu não tenho uma maneira de reação um pouco mais inteligente, né? Por que eu dou tanta importância assim para essas pessoas, né? Por que a opinião delas mexe tanto comigo? Eu preciso repensar um pouco a esse respeito. Eu acho que se você for por aí, Elizabeth, talvez você consiga lidar um pouquinho melhor com o desaforo. Não é fácil lidar com o desaforo, você tem toda a razão. Mas acho que a gente pode, devagarzinho, ir avançando no terreno da percepção e começar a fazer com que o nosso íntimo sofra menos em função das questões externas. Nancy, São Paulo. Olá, Nancy, uma boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Tentei rascunhar o mapa baseado num desenho que está no seu Face. E a pergunta que me vem toda hora na mente, como vencer o medo? É como se dentro dessa arca teria a resposta, o poder de você vencer o seu medo. Olha, Nancy, o medo, ou os medos, né, porque eles são vários, basicamente reitera assim a nossa crença no mal, né? Reitera que nós achamos que o mal está sempre à espreita, né, da gente, e que o mal, numa certa medida, é sempre vencedor, que ele vai conseguir, que é muito fácil a gente naufragar, é muito fácil a gente fracassar. Eu penso que para a gente vencer os nossos medos, nós vamos ter que começar a olhar para eles, né? Eu tenho medo do quê? Vou ficar sem dinheiro. Tá. E como é que é uma vida sem dinheiro? Como é que eu faço? Como é que, vamos supor, se eu tenho medo de ficar doente, vamos imaginar que eu fiquei doente, como é que eu vou me virar doente? A pessoa que eu gosto, que eu amo, foi embora. O medo do abandono, o medo das pessoas se meterem na minha vida. São tantos medos que a gente sempre acha que o medo é mais forte e mais positivo do que a minha capacidade de dar a volta por cima. Então, eu, como psicólogo, eu desconheço outra forma de enfrentar os nossos medos que não seja pelo confronto. Ou seja, a gente olhar para eles e falar, mas por que eu tenho medo disso, né? Vamos imaginar que aconteceu o pior. Então eu pego às vezes o meu paciente e falo, vai lá para o pior. Imagina o pior que pode acontecer. Como é que você se viraria se a situação ficasse assim? Aí a gente expõe a pessoa, coloca a pessoa diante de uma situação, mesmo que ela seja imaginária, e aí ela percebe que se a situação ficar daquele jeito, ela vai encontrar uma saída, ela vai buscar um caminho. Então o medo, ele é paralisante, né? O medo, ele imobiliza, ele nos coloca diante assim de um monstro, e o monstro imaginário, ele nos engole. Então a imaginação tem muito a ver. Então o medo, assim, a grosso modo, né, ele é a nossa crença no mal, né? Eu acredito que o mal possa sempre acontecer e está ruim e vai piorar. Esse é o medo. Eu não vejo outra forma de vencê-lo que não seja de olhar para ele e ver quais são as consequências se algo muito ruim acontecesse, como é que a gente faria. Aí você vai ficar surpresa de ver quanta força você tem aí guardada que poderia mudar esse medo rapidinho. Mas para isso você tem que acreditar em você e na sua capacidade inteligente de dar a volta por cima.
Pensa nisso que eu sei que você vai conseguir. Regina, São Bernardo do Campo. Olá, Regina. Boa tarde para você e para todo mundo aí de São Bernardo. Tentei fazer o percurso, mas me perdi. Acho que perdi meu foco. O que eu sinto é que tiraram o foco e tiraram o meu objetivo. Como reencontrar o mapa do meu tesouro? Não é exatamente que tiraram, né, Regina? Você é que desfocou um pouco, porque ninguém tira o seu tesouro é seu. É que acontece que, Regina, que às vezes a gente se distrai com outras coisas, a gente se perde um pouco no foco. E o foco, às vezes, um pouco desvirtuado, perdido, a gente não acha o nosso roteiro. Mas ele está lá, ele está dentro. Então nós precisamos fazer mais exercício de foco, de buscar o seu melhor, de buscar os seus talentos, os seus dons, as suas capacitações. E desse modo você conseguir resolver o seu caminho, resolver a sua estrada e transformar a sua vida em algo muito mais interessante, muito mais positivo. O tesouro está aí. É só você refazer o caminho que você encontra e estar bem mais assim harmonizada consigo mesma, tá bom? Bem, nós estamos chegando ao final, né, do nosso trabalho. Então eu queria agradecer muito a todos vocês, queria agradecer muito essa oportunidade, essa possibilidade de estarmos aqui, tanta gente de fora do Brasil acompanhando o nosso trabalho. Espero que o nosso assunto de hoje possa ter assim servido para despertar a importância dos seus talentos, dos seus dons, né, e positivar um pouco a tua relação consigo mesmo. Esse era o nosso objetivo. Eu desejo a vocês um enorme final de semana, com muita paz, com muito equilíbrio, com muita renovação. E se Deus quiser, semana que vem, nós vamos estar aqui de volta, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, ótimo final de semana e até semana que vem.